vamos conhecer os processos argumentativos. Estão prontos para serem convencidos? Então, mãos à obra. Para começar, vamos refletir sobre o como argumentamos o tempo inteiro, em todos os lugares e com todos com os quais interagimos. Para começar, vamos refletir sobre o como argumentamos o tempo inteiro, em todos os lugares e com todos com os quais interagimos. Argumentar é a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções a fim de embasar determinado pensamento ou ideia. Um argumento sempre é feito para convencer o outro. O objetivo deste tipo de texto é persuadir, levar o leitor a seguir uma linha de raciocínio e a concordar com ela. Para que a argumentação seja convincente, é necessário trazer dados, fatos concretos como exemplo, além de olhar o tema por várias perspectivas diferentes, utilizando as diversas áreas do conhecimento para apresentar o assunto com amplitude e, assim, deixar o leitor ou ouvinte sem outra alternativa a não ser concordar com você. E quais são as áreas do conhecimento nas quais podemos fundamentar nossa argumentação? Tantas são. Entre outras áreas, podemos basear nossos argumentos em conhecimentos científicos, tecnológicos, filosóficos, literários, estatísticos, matemáticos, sociológicos, antropológicos e em todas as áreas de estudos que existem. Todas elas possuem pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto, o que nos faz entender que a razão pode ser um pouco de todo mundo. Basta articular bem as ideias para convencer ou persuadir o outro. Então, deve-se refletir sobre não fazer juízo de valor durante uma boa argumentação, ou seja, não se pode contar com verdades absolutas para se construir um bom argumento, pois a verdade, ao contrário do que pensam muitos, deve ser relativizada. Como assim? Ora, se você pode tratar um mesmo tema sob pontos de vista diferentes a partir de diferentes áreas do conhecimento, a verdade pode ser favorecida e desfavorecida, dependendo do contexto em que é discutida. Apesar disso, devemos considerar que existem verdades universais, consensuais e culturais, mas nunca absolutas. Sendo assim, essas verdades universalizadas ou consensuais são também denominadas senso comum, que também é um tipo de conhecimento, ou seja, são aquilo que toda gente minimamente sabe sobre cada assunto. Muitas vezes, numa dissertação, que é o gênero textual que oferece espaço para a argumentação, o senso comum serve para introduzir pontos de vista de muitas áreas do conhecimento para que seja possível que haja o aprofundamento na exploração do tema. Senso comum é, portanto, aquilo que nasce consensualmente dentro das regras sociais de cada cultura e, de certa forma, balizam as sociedades. Ele também nos faz pensar na relativização da verdade e, portanto, no que seria um bom senso sobre todas as coisas. O senso comum é um tipo de saber que busca fornecer orientação ao homem e não deixá-lo repetir alguns comportamentos de outros recortes históricos da sociedade. O conceito de senso comum sofreu certa desvalorização após o período do Renascimento, no século XVIII, sobretudo com o desenvolvimento da ciência moderna e da filosofia, e passou a ser relacionado, de forma geral, com a falta de rigor, ou simplesmente com o fato de tratar dos temas de maneira superficial ou sem senso crítico. De qualquer maneira, hoje sabemos que, num contexto argumentativo, não podemos somente tratar do assunto pelo viés do senso comum.
É preciso mudar de perspectivas e lançarmos mão de outros conhecimentos para credibilizar as nossas próprias inferências sobre os temas dos quais estamos argumentando. Dessa forma, rebater o senso comum com senso crítico ou científico demonstra conhecimento e criticidade, o que amplia nossa visão de mundo. Para tanto, temos vários tipos de argumentação. Podemos começar com os argumentos concretos. Os argumentos concretos são as provas cabais, os dados estatísticos, as pesquisas, os fatos, as evidências objetivas que trazemos para dentro do nosso texto para confirmar aquilo que é o ponto de vista explorado naquele momento. Temos também os argumentos concretos. Vejamos o exemplo. As leis, como a Maria da Penha, por exemplo, são dispositivos legais que protegem a mulher. Entretanto, como há falta de esclarecimentos sobre eles, muitas mulheres ainda são violentadas diariamente e, segundo a Delegacia da Mulher, cerca de 68% delas ainda não denunciam por medo. Como podemos perceber, esse argumento apresenta comprovação pela evidência objetiva, traz dados estatísticos ou documentação oficial. Enfim, este argumento se vale de dados que confirmem a sua validade. Os textos jornalísticos são os melhores exemplos de textos que mais utilizam esse argumento. Temos também o argumento lógico. Esse tipo de argumento é oriundo de um raciocínio que estabelece relações de sentido lógicas dentro de um texto, como, por exemplo, comparações, causa e efeito, deduções, hipóteses, etc. Vamos ver um exemplo. Causa e consequência. Para argumentar sobre um tema, pode-se buscar estas relações lógicas de motivos, ou seja, dos porquês e das consequências daquilo, ou seja, dos efeitos que acontecem em decorrência daquela causa. Vamos ver neste exemplo. O marketing voltado à criança transmite a mensagem de que a aceitação em seu grupo de amigos está condicionada ao fato dela possuir ou não os mesmos brinquedos que seus colegas. Uma estratégia como essa gera um ciclo interminável de consumo que abusa da pouca capacidade de discernimento infantil. O texto em azul deixa bem clara a consequência, ou seja, o ciclo de consumo, para a causa, que é o marketing que faz a criança acreditar que só vai fazer parte de seu grupo de amigos se tiver aqueles determinados brinquedos. Essa parte primeira do texto que está destacada em outra cor. Ainda falando sobre outros tipos de argumentação, temos os argumentos por autoridade. Esse tipo de argumento traz uma citação de uma autoridade, de um especialista sobre o tema abordado pela proposta de redação, que pode ser tanto um pesquisador, como um professor, um profissional formado na área ou imerso no tema. Pode ser também a citação de uma obra literária, cujo assunto sirva para fundamentar o argumento defendido, qualquer que seja a citação de alguém que credibilize aquele argumento. Vamos ver o exemplo a seguir. O cinema nacional conquistou nos últimos anos qualidade e faturamento nunca vistos antes. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, a famosa frase-conceito do diretor Glauber Rocha, virou uma fórmula eficiente para explicar os 130 milhões que o cinema brasileiro faturou no ano passado. Podemos perceber que a fala de Glauber Rocha, cineasta, produtor e professor, reafirma a ideia principal da primeira afirmação e ainda dá subsídio para fortalecer a reafirmação dessa ideia que vem na frase final do trecho. A estrutura de um texto dissertativo requer uma introdução que traz a apresentação do tema que será discutido por meio da delimitação do assunto, ou seja, o recorte do assunto que você quer tratar. Nós chamamos essa introdução de tese. É preciso escolher o que falar sobre os assuntos a serem discutidos na dissertação, e essa escolha vai caber dentro da tese.
O desenvolvimento do texto serão os parágrafos em que você deverá argumentar, e sempre é bom que sejam argumentos que explorem várias áreas do conhecimento. Não devemos esquecer. O ideal é que haja 1 ou 2 parágrafos de desenvolvimento para a argumentação. E a conclusão é o espaço da retomada de como você apresentou o assunto na tese, para ainda confirmar o seu ponto de vista defendido sobre aquele determinado assunto. Para os exames do Enem, a conclusão também é a parte em que se sugere uma possível solução para o problema abordado no tema. Vamos aos exercícios. Exercício 1. Sobre o texto dissertativo, podemos afirmar 1. Texto descritivo em que os objetos, seres e ambientes são o centro do objeto, como se só os observássemos. 2. É um texto que pretende contar uma história, mesclando dados reais e imaginários. 3. É uma redação em prosa que explora um tema sobre o qual serão apresentados argumentos até que se chegue a uma conclusão. 3. É um texto que ensina o leitor a realizar procedimentos, como uma receita, por exemplo. E 5. Texto cuja intenção é poética e pretende emocionar o leitor. Bom, podemos afirmar que a alternativa correta é a número 3, pois o texto dissertativo argumentativo é mesmo aquele que discute um tema e apresenta sobre ele argumentos, sejam eles concretos, lógicos ou de autoridade. Então, até a próxima!